Imagine um mundo onde máquinas possam decidir quem deve morrer e quem deve viver. Não como ficção científica, como realidade militar. Drones autônomos, sistema de vigilância total, armas guiadas por inteligência artificial, governos monitorando populações inteiras através de dados. Agora, imagine algo ainda mais assustador. Tudo isso sendo considerado progresso. O Papa Leão XIV percebeu que a humanidade entrou em uma encruzilhada histórica, talvez uma das mais perigosas desde a Segunda Guerra Mundial. Porque pela primeira vez na história, temos tecnologia suficiente para que se concentrem poderes globais numa escala quase inimaginável. É exatamente por isso que o último capítulo da encíclica, todo o final dela, é tão importante. Porque o Papa percebe que o futuro da inteligência artificial não será decidido apenas em laboratórios, será decidido dentro da alma humana. Hoje, nesse último programa da série Magnifica Humanitas, o Papa e a Inteligência Artificial, você vai descobrir por que Leão XIV relaciona tecnologia moderna com guerra e poder global. Como a cultura digital pode criar novas formas de dominação invisível. E por que o Papa termina tudo com Magnífica da Virgem Maria. Tem uma pergunta escondida no final da encíclica e uma pergunta que vai atravessar todo o documento. A humanidade ainda quer construir uma civilização baseada no amor ou já escolheu definitivamente a cultura do poder? Esse questionamento é muito importante porque toda a grande tecnologia da história acabou sendo usada também para a guerra. A pólvora, o rádio, a aviação, a energia nuclear, a internet. E agora chegou a vez da inteligência artificial. Pense bem. O Papa ele percebe algo profundamente preocupante. A velocidade tecnológica atual é maior do que a maturidade moral da civilização. Ou seja, nós estamos criando ferramentas extremamente poderosas, certo? Mas sem necessariamente desenvolver sabedoria proporcional para utilizá-las. Isso muda completamente o cenário que nós enxergamos o mundo. Hoje, sistemas digitais conseguem vigiar populações inteiras, monitorar emoções sociais, identificar comportamentos, automatizar decisões militares, produzir manipulação psicológica geral, em massa. O Papa entende que a crise não é apenas tecnológica, é uma crise da civilização. Porque quando o poder tecnológico cresce sem fundamento ético sólido, o ser humano começa lentamente a tratar controle como solução universal. E aqui a encíclica entra numa das críticas mais profundas de todo o documento. A cultura do poder. Já ouviu falar esse termo? Olha, precisamos olhar a nossa sociedade com o olhar de Leão XIV, que percebe que parte da sociedade moderna passou a acreditar numa lógica silenciosa. Quem possui mais poder tecnológico possui automaticamente legitimidade moral. Mas o Papa desmonta completamente essa ideia. Porque poder sem verdade moral pode facilmente se transformar em dominação. Pensa no mundo atual. Nações competindo por supremacia tecnológica. Empresas acumulando dados de bilhões de pessoas. Governos ampliando vigilância digital. Tudo isso em nome de segurança, eficiência, progresso. Mas Leão XIV faz a pergunta mais importante. Quem controla os controladores? Porque a humanidade, fascinada pelo poder tecnológico, pode começar lentamente a justificar qualquer mecanismo de controle. E aqui aparece um dos temas mais fortes da encíclica, a perda gradual da visão do outro como nosso irmão. Quando o próximo deixa de ser irmão, ele facilmente vai se tornar uma ameaça, vai se tornar parte de uma estatística, vai se tornar um obstáculo ou vai se tornar um inimigo. Isso nos leva diretamente ao tema da guerra. Gente,
O Papa, ele fala com uma preocupação enorme sobre os sistemas autônomos de guerra, mas pela primeira vez, na verdade, a humanidade está desenvolvendo tecnologias capazes de tomar decisões letais com mínima intervenção humana. Perceba a gravidade disso. Durante séculos, mesmo em guerras, existia pelo menos a presença de uma consciência humana direta no ato de matar. Agora existe o risco de transformar a morte em um processo automático. E o Papa percebe algo que é profundamente espiritual nisso. Quanto maior a distância emocional entre ação e consequência, mais fácil se torna banalizar a destruição. Uma pessoa apertando um botão milhares de quilômetros do alvo, um algoritmo calculado a partir de uma probabilidade de ameaça, um sistema decidindo prioridade de ataque. O Papa entende que tecnologia pode anestesiar a consciência moral, porque quando o sofrimento vira apenas dado operacional, a dignidade humana começa a desaparecer no horizonte emocional. O Papa faz uma conexão que para nós é muito profunda, a relação entre a guerra e a desumanização da linguagem. Quando as palavras elas vão se tornando armas, entende? Uma das partes mais impressionantes da encíclica, quando você lê, é quando o Papa ele fala sobre a polarização social. O Papa percebe que sociedades extremamente polarizadas começaram lentamente a perder a capacidade do diálogo. Aqui tem algo muito precioso. Antes das guerras físicas, geralmente surgem guerras de narrativas. O outro deixa de ser pessoa e passa a ser caricatura. É um inimigo absoluto. Ele é 100% ruim, 100% mal, ameaça total. Alguém que não é digno da minha escuta. Nosso Papa percebe que parte do ambiente digital amplifica exatamente isso. Raiva gera engajamento, conflito gera audiência, escândalo gera tráfego. Então, a lógica das plataformas frequentemente recompensa a agressividade emocional. Isso cria uma cultura de permanente hostilidade psicológica. O Papa entende como pai algo profundo. Uma civilização incapaz de diálogo inevitavelmente se aproxima da violência. Mas então, ele vai apresentar uma alternativa radicalmente diferente. A civilização do amor. E aqui a encíclica muda completamente de atmosfera. Nós vemos o Magnífica como resposta à era digital. Talvez o momento mais surpreendente da encíclica. Depois dele falar sobre tecnologia, poder, guerra, manipulação, ele termina com a Virgem Maria. Mais especificamente com o Magnífica. O cântico de louvor da Virgem Maria. Parece inesperado, mas é profundamente sábio. Porque o Magnífica é exatamente o oposto da cultura de poder. Maria não exalta controle, ela exalta humildade. Não glorifica dominação, ela glorifica o serviço. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Leão XIV percebe que a verdadeira resposta cristã para a crise tecnológica não é tecnofobia, mas também não é idolatria à tecnologia. É recuperar a centralidade da pessoa humana iluminada pelo Evangelho. E aqui está o coração espiritual da encíclica. A tecnologia não vai salvar a nossa humanidade. O poder não vai salvar a humanidade. Controle não vai salvar a humanidade. Só existe civilização verdadeiramente humana quando existe amor capaz de reconhecer dignidade no outro. Mesmo no frágil, no pobre, nos descartados. Então o Papa faz uma pergunta final silenciosa. Que tipo de humanidade nós queremos nos tornar? E é aqui que o documento alcança a sua conclusão mais poderosa. E nós? Que tipo de cristãos queremos nos tornar? Alguém que coloca os próprios objetivos ou alguém que escuta a voz do Papa? O crescimento do poder técnico exige uma maturidade correspondente para governá-lo. Veja a profundidade disso. O problema não é apenas possuir tecnologia poderosa. O problema é possuir poder sem sabedoria, sem amor ao próximo, sem maturidade moral proporcional. O Papa também fala que a força não pode substituir a justiça. E a justiça é dar a Deus o que é de Deus e ao próximo o que é do próximo.
Nós somos chamados a construir a civilização do amor. E isso é que realmente tem capacidade de mudar tudo. A grande batalha do século XXI não será vencida apenas com inovação tecnológica. Será vencida ou perdida conforme aquilo que existir dentro do coração humano. Quando o Papa encerra com o Magnífica, que diz: derrubou dos tronos os poderosos, exaltou os humildes, mostra que a resposta final não está na máquina. É a humanidade reconciliada com Deus. Uma humanidade capaz de buscar ao Senhor na Eucaristia, nos sacramentos e na pessoa do irmão. Uma profunda conexão entre nós, povo de Deus, como igreja, como família. A Fratelli Tutti denunciava as culturas de descarte e polarização social. A Gaudium et Spes alertava para os perigos do progresso técnico sem um crescimento moral. Mas talvez o paralelo bíblico mais forte esteja em dois jardins. No Éden, a humanidade deseja poder sem obediência. No Getsemane, Cristo mostra que a obediência ela vem antes do poder. A cultura tecnológica moderna frequentemente promete para a gente domínio absoluto sobre tudo. O Evangelho continua propondo o serviço. E o Papa percebe que essa escolha continua definindo o destino da nossa civilização. Para encerrar essa série, eu gostaria de propor 5 exercícios. Não idolatre a tecnologia como se fosse o centro da sua vida. Ela é apenas ferramenta. O essencial está aqui. Reaprenda a enxergar o outro como irmão. O ambiente digital frequentemente transforma as pessoas em adversários abstratos. Recupera a humanidade das relações. Terceiro, protege a tua consciência moral contra a anestesia digital. Excesso de estímulo pode ficar banalizando o sofrimento, o seu e do próximo. Não permita que estratégias virem apenas um entretenimento. Valoriza a humanidade, uma cultura obcecada por poder. Nem tudo é tecnicamente possível. E nem tudo que é tecnicamente possível é moralmente digno de ser feito. E por fim, pergunta todos os dias: estou construindo Babel ou Jerusalém? Minha vida digital está produzindo mais comunhão, mais verdade, mais humanidade ou mais ego, distração e isolamento? Faça esse exercício, mas antes de tudo, se coloque diante do Senhor da vida. O verdadeiro centro dessa encíclica nunca foi talvez a inteligência artificial. Foi a pergunta: o que vai acontecer com a humanidade? Uma civilização fascinada pelo alto poder. O Papa não termina nos oferecendo medo, ele oferece discernimento. A tecnologia vai continuar avançando, mas a pergunta decisiva continuará sendo completamente espiritual. Estamos usando o poder para servir pessoas ou usando pessoas para ampliar o nosso próprio poder? Porque no fim, Babel e Jerusalém continuam diante de nós, todos os dias, em cada decisão, em cada tela, em cada escolha. E agora, quero que você coloque aqui nos comentários a sua partilha, se você acredita que a humanidade vai conseguir usar a inteligência artificial para conseguir construir uma civilização mais humana. E quais são as decisões que você toma a partir de hoje, diante de tudo que você consome na internet, as ferramentas que você usa, a tecnologia que você tem acesso. Nunca esqueça, antes do celular, os nossos textos eram digitais, ocupavam os nossos dígitos, fazendo-nos tocar o céu. Vamos deixar um pouquinho o celular de lado e voltar a tocar a coroa das rosas da Virgem Maria. Vamos parar de olhar um pouco o outro que está do outro lado do mundo e olhar o próximo que está ao nosso lado. E parar de absolutizar aquilo que está vindo como novidade ao nosso encontro e devolver ao nosso coração a graça de amar e servir o primado do absoluto.